Olá, gente querida, bom poder receber vocês mais uma vez, nesse tempo em que a gente está separando para adorar o Senhor, para buscar o nosso Deus, celebrando o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador bendito. Nós temos a alegria de poder adorar o Senhor, mesmo estando nos nossos lares, mas nos reunindo espiritualmente, porque o Senhor não está limitado a nenhum local. O Deus que criou o universo, preenche todo o universo, está presente aqui e na sua vida também, nesse momento em que esteja você sozinho, esteja você com sua família, com seus queridos, está separando esse tempo para buscar o Senhor juntos. Não apenas ouvir uma mensagem, ouvir músicas, mas para realmente cultuar e adorar o Senhor em comunidade, uma comunidade espiritual, porque o templo pode estar fechado, sem funcionar, mas a igreja continua aberta, continua funcionando, porque nós somos o verdadeiro templo do Senhor. Eu e você podemos adorar o Senhor juntos nesse domingo, dia do Senhor. Mas não quero deixar de iniciar esse culto também dando um abraço carinhoso aos meus companheiros, meus parceiros de paternidade nesse Dia dos Pais. É uma grande bênção do Senhor poder ter filhos, poder ser pais, e podermos procurar expressar para os nossos filhos e filhas aquilo que é a paternidade verdadeira, que é a paternidade que o nosso Senhor exerce sobre a nossa vida. O meu desejo, meu irmão, é que a sua vida seja fortalecida pelo Espírito Santo, que seu coração seja muito agradecido pela bênção da paternidade e que você seja sempre firme no Senhor, para que a sua maneira de ser pai possa ser uma forma sábia, cheia de amor, e que realmente mostre para os seus filhos de uma forma muito concreta aquilo que eles precisam conhecer a respeito do verdadeiro Pai, que é o nosso Pai do céu. Que responsabilidade grande, não é? Mas hoje é o dia em que a gente certamente recebeu os cumprimentos dos filhos. Se os nossos filhos não puderam estar com a gente, se eles já são crescidos e não puderam estar conosco por causa ainda desse tempo de pandemia, com toda certeza nós temos a convicção de que o carinho deles está com a gente. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, e que nesse culto a gente se reúna como pais para celebrar e agradecer ao nosso Pai que está no céu. Eu quero te convidar então para iniciarmos esse culto, adorando o Senhor. A nossa equipe de louvor vai nos conduzir num cântico de louvor que fala da nossa satisfação de poder depositar a nossa vida aos pés da cruz, nas mãos do nosso Senhor. Um cântico muito conhecido nosso, mente e coração. Vamos cantar juntos com a equipe de louvor? Esse é o instante de adorarmos o Senhor juntos.
Agora eu quero te convidar para uma palavra de oração, adorando o Senhor, nos colocando nas mãos de Cristo, aquele que nos conduz, aquele que nos dirige, pedindo a Ele que nos dê a orientação necessária para recebermos a sua palavra. Então vamos orar juntos? Nosso Pai bendito, muito obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de podermos espiritualmente nos reunir na Tua presença. O Senhor que é o Senhor de tudo e presente em todos os lugares, nós temos essa alegria de poder colocar o nosso coração nas Tuas mãos, depositar a nossa vida aos Teus pés. Temos a certeza de que o Senhor cuida de nós e o Senhor nos chama para nos aproximarmos cada vez mais de Ti, e é assim que queremos fazer. Esse tempo de adoração é um tempo que dedicamos as nossas atenções especiais para o Senhor, para ouvirmos a Tua voz, também para expressarmos a nossa entrega nas Tuas mãos, a devoção da nossa vida, o nosso desejo de seguirmos o Senhor Jesus. Assim nós queremos Te adorar, queremos nos colocar aos Teus pés e pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos dê a Tua iluminação, para que no compartilhar da Tua palavra a gente possa ouvir a Tua voz, o Teu chamado para cada um de nós. Permite que os nossos corações descansem nas Tuas mãos e assim a gente possa acolher a Tua palavra nas nossas vidas, palavra que pode nos transformar e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Essa é a minha oração por mim e por todos os queridos e queridas que estão nesse momento sintonizados conosco. Assim te pedimos juntos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Agora, antes da mensagem, eu quero te convidar para mais uma canção de louvor, um cântico que realmente nos convida a termos uma vida descansada, tranquila nas mãos do Senhor, sabendo que nós podemos confiar naquele que entregou a sua vida por nós. Uma canção muito antiga, ainda faz parte do nosso repertório, e que ela diz que nós podemos ter descanso neste viver, calmo, sereno e tranquilo. Então, vamos cantar junto com a nossa equipe de louvor e logo em seguida nós vamos receber a mensagem que tem tudo a ver com essa canção, uma nova série de mensagens que está se iniciando hoje. Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor juntos, com calmo, sereno e tranquilo, e depois vamos receber a palavra do Senhor para a nossa edificação.
Faz mais ou menos uns 7 anos que eu li um livro que mexeu muito com a minha vida. Esse livro se chama Andando com Tanque Vazio, é uma pergunta ao título do livro, e ele foi escrito por um pastor havaiano que passou por um processo de esgotamento absurdo. A gente chega até a pensar, né, como é que um pastor havaiano pode ter esgotamento naquele paraíso e tudo. Eu também pensava inicialmente assim. Mas a gente está acostumado a ver o Havaí como um lugar paradisíaco. Eu não conhecia o Havaí, até que o meu filho foi morar exatamente no Havaí. Então em 2018, eu fui visitá-lo e aí conheci a capital do Havaí, Honolulu. Então eu entendi que realmente havaianos também podem ter esgotamento, porque Honolulu é muito parecido com o Rio de Janeiro. Existem lugares lindíssimos, paradisíacos realmente, praias, montanhas, vales, até o meio urbano muito bonito, mas também eu conheci também o outro lado da cidade, o lado mais sujo. Por exemplo, fui na Chinatown, um lugar que é muito parecido com o nosso centro da cidade, ali a região da Saara, ruas estreitas, muitas vezes cheias de entulho por causa das lojas, parecido com a 25 de março em São Paulo, enfim, lugar assim. Também, para nossa surpresa, conhecemos lá no Havaí muitos moradores de rua, muita gente morando, vivendo nas ruas. Então isso mostrou que a gente que só conhece o Havaí pelos documentários, pelos filmes do Elvis Presley, que gravou muitos filmes no Havaí, mas também existe aquele lado Havaí 5.0 do Havaí, né? Em que há violência, em que há pobreza, em que há dificuldades. Então ele conta a sua história, a sua experiência de como ele chegou num ponto limite do seu esgotamento, do seu desgaste. Eu li esse livro e percebi que 15 anos atrás, ou seja, 7 anos antes de eu ter lido esse livro, um pouco mais disso, eu também passei por um processo muito parecido. Processo de burnout, como é chamado, de desgaste, de cansaço absurdo. E não foi por falta de férias, porque na verdade eu sempre tirei férias regularmente. O que aconteceu é que as coisas dentro da minha vida, dentro de mim mesmo, estavam muito desequilibradas. A leitura desse livro me fez repensar muitas formas de eu viver, olhar minha vida de uma forma diferente. E a gente percebe quando passa por experiências como essa, que chegaram a me levar para terapia, tive que fazer um acompanhamento psicológico. Isso faz com que a gente perceba que nossos caminhos podem estar muito desequilibrados. As nossas vidas podem estar muito desequilibradas e a vida vai ficando assim sem a gente perceber. O tempo vai passando e a gente nem sempre percebe que a gente está saindo do caminho que Deus preparou para a gente. A maneira como Deus quer que a gente viva, uma vida de maior equilíbrio. E como diz o tema dessa série, essa foi a razão pela qual essa série foi construída. O tema da série é Descanse, a proposta radical de Jesus. Exatamente porque nós precisamos disso. Nós precisamos daquilo que Jesus vem oferecer para nós. E toda essa série que nós vamos fazer agora até o final desse mês, de agosto, ela vai ser baseada em um pequeno texto bíblico muito conhecido de todos nós. Inclusive já falei algumas vezes aqui na igreja sobre esse texto. É um daqueles textos que fala muito forte para o nosso coração. É a passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. A palavra de Jesus em que ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus foram trazidas para as pessoas daquela época e são extremamente aplicáveis para nós hoje. A gente sabe que milhões de pessoas vivem esgotadas, vivem absolutamente desgastadas,
Nesse tempo, então, a gente percebe como as pessoas estão entrando no seu limite. Eu estive falando com algumas pessoas da área de psicologia e psiquiatria, com contatos com pessoas assim, e a quantidade de pessoas, de adolescentes, até mesmo crianças, que estão parando nos consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, é enorme. Porque embora a gente tenha, de certa forma, reduzido as atividades por causa da pandemia, ido para dentro de casa, passando a trabalhar em casa, os estudantes ficaram sem aulas, teoricamente, com menos pressão. Na verdade, o nosso cansaço não é necessariamente um cansaço pelas atividades, é muito mais um cansaço dentro da gente, um cansaço interior, um cansaço existencial. E por isso a palavra de Jesus hoje é profundamente importante. As pessoas estão esgotadas, independente da instrução, independente da classe social, independente das suas profissões, das suas crenças religiosas ou da falta de crenças religiosas. As pessoas estão muito esgotadas. Talvez essa seja a sua experiência. Como eu disse para você, eu vivi uma experiência muito parecida com essa há cerca de 15 anos atrás. Aí a gente pode dizer, isso é porque a vida moderna é muito estressante, é muito louca, é muito corrida. Não apenas. Porque Jesus traz essa palavra de venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, para pessoas que viveram há 2000 anos atrás. Então, a experiência humana do cansaço, do desgaste, desse cansaço da alma, essa sobrecarga, não depende do período da história. Existem sobrecargas que afetam a nossa alma. Por que Jesus fala isso para as pessoas? Porque ele conhecia as pessoas. Jesus andava com elas. Jesus vivia no meio das pessoas. Jesus não era uma pessoa alheia à realidade. Pelo contrário, uma outra passagem bíblica diz que Jesus olhava para as pessoas, para as multidões e ficava penalizado com elas, porque elas estavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus conhecia as pessoas nas suas dinâmicas de vida, nos seus dramas, mas sobretudo Jesus conhecia a alma das pessoas. E ainda conhece hoje. Conhece a minha alma, conhece a sua alma, conhece o nosso interior. Por isso essas palavras de Jesus são profundamente válidas para nós ainda hoje. Mas essas palavras de Jesus têm algumas características que precisam ser destacadas aqui. Primeiro que esse chamado de Jesus, o chamado vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes aliviarei, é um chamado para quem admite que precisa de descanso. Não é fácil, né? Nós não estamos falando, como eu disse, de cansaço físico, de cansaço mental, aquele que você pode superar com tempo de férias, tirando um feriado prolongado, diminuindo o seu ritmo de trabalho, procurando dormir em horários adequados. Tudo isso é importante. Mas quando Jesus fala de venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está falando desse cansaço da alma, desse cansaço do coração, que nos desgasta, que nos corrói por dentro, mexe nas nossas emoções e também nos prejudica por fora, porque quando o nosso interior está exausto, desgastado, cansado, as nossas relações, elas ficam desgastadas também. Esse cansaço da nossa alma, esse cansaço do nosso interior, esse cansaço do coração, esse cansaço da nossa existência, mexe com toda a nossa vida, desequilibra toda a nossa vida. Então esse chamado de Jesus, venham a mim, é para pessoas que se reconhecem que estão cansadas, que estão exaustas. O que acontece, gente, é que é fácil a gente admitir que a gente está cansado e que precisa de férias, que precisa de tirar umas folgas, precisa trabalhar menos. Isso é fácil da gente admitir. Mas não é fácil eu admitir que eu sou uma alma cansada. É fácil admitir que preciso de férias e de descanso. Mas é difícil admitir que eu sou uma alma cansada. Porque admitir isso fere o nosso orgulho. Fere o nosso orgulho e admitir isso é a gente admitir que a gente é frágil, que a gente é incapaz, que a gente é vulnerável. Mas é exatamente esse o desafio de Jesus. O primeiro desafio de Jesus nesse convite, nesse chamado, é o desafio para nós
admitirmos o nosso cansaço, admitir que a nossa alma está quebrada, que nós precisamos encontrar um espaço de descanso que vai muito além de uma semana no spa, de um mês de férias na praia, vai muito além disso. Quantas vezes já não aconteceu com você de você realmente tirar férias até maiores do que está acostumado a tirar e quando voltar para as atividades parece que o seu interior continuou girando, que o seu coração continua acelerado, que o cansaço ainda está dentro de você. Então o convite de Jesus é para pessoas que precisam admitir que estão cansadas. Se nosso orgulho está ferido, o que o Senhor Jesus nos convida a fazer é a gente abater o nosso orgulho e admitir quem nós somos. Jesus diz assim: venham a mim. Jesus sabe que todo mundo segue a alguém ou a alguma coisa. Não existe nenhuma pessoa que viva sem seguir alguma ideia, alguma pessoa que lhe influencia, alguma ideologia de vida. As pessoas, inevitavelmente, seguem alguém ou alguma coisa. E quem está cansado, com a sensação que está andando num deserto sem muita direção, é porque certamente está seguindo algo ou alguém errado, que se tornou um guia, um senhor, que em vez de trazer alívio, traz peso, traz cansaço. O chamado de Jesus é para a gente se despertar quanto a isso. É olhar para a gente e perceber se nós não estamos seguindo algo ou alguém que a gente não devia estar seguindo. E ele diz assim: venham a mim. É como se ele dissesse: vocês seguem alguma coisa que está lhe desgastando, que está corroendo o seu coração, o seu interior, está te demolindo por dentro. Venham a mim, sigam a mim, em vez de seguir a esses conceitos, a esses alguéms ou a essas algumas coisas, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É por isso que o chamado de Jesus é um chamado absoluto. Ele não é um chamado para que a gente simplesmente se aproxime dele. Se você não acha que está cansado, que está cansada, e acha que pode enfrentar tudo de peito aberto com as suas próprias forças, então esse chamado de Jesus não é para você. Não importa se você frequenta a igreja, se você é uma pessoa espiritualizada, se você é uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa simples, não importa. Se você entende que pode enfrentar a vida sozinho, com as suas próprias forças, então, meu querido, minha querida, esse venha a mim de Jesus não se aplica para você. Porque Jesus chama as pessoas que têm essa coragem de admitir que estão quebradas. Agora, se você admite a sua exaustão, então o seu coração está pronto para o próximo passo desse chamado de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O segundo passo de Jesus é quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O segundo passo é o momento da tomada de decisão. Exatamente isso. O chamado de Jesus, para nós irmos a Ele, não é um chamado para um momento de relaxamento. Grave isso, registre isso no seu coração. Jesus, Ele oferece descanso não por meio de um relaxamento total, mas por uma mudança de jugo. Por uma mudança de jugo. Quem está cansado, muitas vezes deseja férias, um hotel, ter um tempo de relaxamento para depois voltar para a vida antiga. O que Jesus está falando não é isso. Jesus não é um spa. Jesus não é um período de férias. Jesus é um Senhor que nos desafia a viver de acordo com o modelo dele. O que Jesus fala quando ele diz que nós devemos tomar
sobre nós o seu jugo, é que a gente precisa trocar a nossa forma de viver pelo jeito dele. Esse é o chamado de Jesus. Quando Jesus diz, tomai o meu jugo, é uma coisa interessante, porque Jesus não diz, olha, vem a mim, eu vou dar tranquilidade para você, você vai tirar um tempo assim de descanso, o que eu tenho para falar para você são palavras de conforto, são palavras que vão deixar você assim relaxado, com a alma relaxada. É interessante que Jesus não fala isso. Quando Jesus diz, venham a mim, eu vou aliviar vocês, ele não está dizendo, vocês agora vão ficar totalmente sem preocupação. O que Jesus diz é, eu vou tirar de vocês algo que está pesando, o jugo, e vou colocar sobre vocês o meu jugo. Então a proposta de Jesus não é para um tempo de férias, não faz sentido a gente ir até ele para desfrutar de certo descanso por um tempo e depois voltar para o estilo de vida anterior, destrutivo. É o que infelizmente acontece com muitas pessoas que entendem o chamado de Jesus como um chamado religioso, como um chamado para frequentar uma igreja, como um chamado para ser mais espiritualizado, ou um chamado, talvez seja a sua experiência, talvez você, quando vai à igreja, você vai para desanuviar a sua cabeça, talvez, depois de uma semana cheia de atividades, né? Ou talvez você estivesse esperando esse culto, já que a gente não está podendo se reunir ainda na igreja. Talvez você esteja esperando esse culto para ouvir palavras que te confortem, que lhe tragam encorajamento. Isso faz parte de caminhar com Jesus. Mas o chamado de Jesus não é para um tempo de relaxamento. O chamado de Jesus é para nós mudarmos quem está comandando a nossa vida. O jugo é isso. O jugo é aquilo que vai comandar a nossa vida. E Jesus diz, olha, vocês precisam tirar de vocês aquilo que está causando todo esse peso, todo esse desgaste e tomar sobre vocês o meu jugo. Por isso, a gente aprende nessa palavra de Jesus que o grande desafio, o segundo passo desse grande desafio é a nossa tomada de decisão. É a tomada de decisão. Jesus diz então, claramente, veja esse paralelo. Jesus diz, venham a mim e tomem o meu jugo. Às vezes a gente interpreta o chamado de Jesus só como venham a mim. E aí a gente vai a Jesus e espera total tranquilidade. Mas o que Jesus diz é algo muito mais profundo. Ele diz, venham a mim e me assumam como aquele que vai conduzir a vida de vocês. O jugo é isso, é o que se colocava, é a canga que se colocava, ainda hoje no interior se coloca nos animais de carga, para que se encaixe ali o carro de boi, ou as cargas que vão ser carregadas. Então o que Jesus diz o meu jugo é que deve comandar vocês. Esse é o desafio de Jesus. Queria que você hoje levasse isso com você, pensasse nisso de uma forma muito profunda. Se você está cansado, se você está sobrecarregada, Jesus diz, venham a mim. Venham a mim. A primeira coisa é, você admite o seu cansaço? Você admite o seu desgaste? Então vá a Jesus. Mas vá a Jesus não só para ter alívio das cargas. Vá a Jesus para dizer, Senhor, agora eu opto por deixar de lado outras coisas que estão me guiando, outros senhores que estão comandando a minha vida, que estão me esmagando, eu estou me deixando guiar pela minha ambição, eu estou me deixando guiar pelas minhas expectativas a respeito do meu cônjuge, dos meus filhos, eu estou me deixando guiar pela falta de esperança por causa do envelhecimento, eu estou me deixando guiar pelo medo da doença, eu estou me deixando guiar pelo desejo de ser popular. Eu abro mão dessas coisas que estão sendo os meus senhores, que estão comandando a minha vida. Eu abro mão até mesmo de ser comandado pela minha busca de bem-estar. E
tomo o teu jugo. Eu desejo que o Senhor coloque sobre mim a sua direção, o seu direcionamento. E no texto, no final do texto, que nós vamos explorar, analisar ao longo desses domingos, Jesus diz: se você fizer isso, você vai encontrar o descanso que você tanto precisa, que você tanto anseia e que você tanto tem buscado em outras coisas. O descanso não vem quando você consegue ganhar mais dinheiro. O descanso não vem quando você quando seus filhos crescem. O descanso não vem quando você fica curado de uma doença. O descanso não virá quando a vacina contra o Covid-19 for descoberto. O descanso virá para mim e para você quando nós dissermos: Senhor, coloque o seu jugo nas minhas costas. Que seja o Senhor a dirigir a minha vida. Eu quero descansar, mas não descansar para ficar no relaxamento completo, sem compromissos, sem direção para a vida, apenas fazendo o que eu acho que tenho que fazer, porque senão aí eu vou ser o meu próprio Senhor. Eu quero descansar assumindo o teu jugo sobre mim. Pense nisso. E para te ajudar a pensar nisso, eu quero trazer para você o desafio dessa semana, como a gente sempre tem feito nesses domingos, já nesses meses todos. Toda a mensagem tem trazido para nós um desafio para que o que a gente compartilha no domingo possa nos acompanhar durante a semana, possa fazer eco na nossa vida e possa ser colocado em prática. Então o desafio dessa semana é para você responder a 2 perguntas. E faça isso no seu tempo de reflexão, não faça isso correndo, porque são 2 perguntas provocativas para você. Aí vai a primeira pergunta: eu me reconheço como uma alma cansada ou não? Eu me reconheço como uma alma cansada ou não? A resposta a essa pergunta vai definir se você precisa responder a segunda. Se você diz assim: não, eu não sou uma alma cansada, está tudo bem comigo, então nem precisa fazer a segunda pergunta. Na verdade, eu diria assim: se nós não reconhecemos as nossas limitações, os nossos cansaços, a nossa necessidade de Jesus, por que a gente está na igreja? Por que a gente está buscando a Jesus? Só para Ele nos servir? Para Ele nos dar as coisas boas? Ou para Ele ser um seguro de vida quando a gente tiver alguma dificuldade específica? Não é assim que Jesus quer ser seguido. Jesus não serve para isso. Jesus não é o nosso mordomo, o nosso servo. Mas se você responde essa pergunta reconhecendo que você é uma alma cansada, aí vale a pena você partir para a segunda pergunta do desafio, que é essa: eu estou disposto ou disposta a confiar em Jesus ao ponto de tomar o seu jugo? Você precisa pensar nisso porque talvez você não saiba plenamente o que o jugo de Jesus guarda para você. Porque se o Senhor Jesus vai dirigir a nossa vida, Ele vai nos colocar em caminhos que a gente não conhece. E muitas vezes o jugo de Jesus nos leva por caminhos que são até desconfortáveis. Mas é curioso que andar com Jesus em caminhos desconfortáveis pode trazer desconforto, mas não traz desgaste da alma. Porque Ele garante que está do nosso lado nesse caminho. Então, como a gente não sabe onde o jugo de Jesus vai nos levar, na verdade a gente não tem conhecimento claro sobre isso, a gente precisa responder essa pergunta: será que eu confio o suficiente em Jesus para tomar o jugo dele e deixar que Ele me guie para onde Ele quiser? Ou seja, que Ele realmente seja o comandante da minha vida, seja o dono, o Senhor da minha vida, aquele que vai me dirigir para onde Ele desejar? Faça essas perguntas para você mesmo na sua meditação. Separe alguns dias para você pensar sobre isso. Talvez você precise repetir isso ao longo da semana, várias vezes, explorando o seu interior, explorando a sua alma. Mas faça isso sempre conversando com Deus. Não faça isso correndo, não faça isso sem concentração. Faça isso com bastante dedicação, o tempo em que você olha para dentro de si e olha para o Senhor e responde essas perguntas não só para a sua própria alma, mas responde essas perguntas para o Senhor,
sabendo que Ele está perto da gente. Qualquer que sejam as nossas respostas, quaisquer que sejam elas, o Senhor olha para nós e continua nos chamando, nos convidando. Venha a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Então, essa semana é uma semana de tomada de decisão. Pense nisso ao longo da semana e tome essa decisão de seguir a Jesus, não apenas para Ele te aliviar durante um tempo, mas para que Ele lhe conduza, como diz o Salmo 23, aos pastos verdejantes, e mesmo que depois desses pastos ainda existam vales da sombra da morte, Ele vai estar com você. É curioso que com o Senhor Jesus, mesmo nos vales da sombra da morte, a gente encontra descanso, a gente não precisa temer, porque Ele está com a gente. Esse é o desafio para mim e para você ao longo dessa semana. Pense nisso diante do Senhor e se coloque diante do nosso Deus nessa relação de confiança e de entrega total. Que Deus te abençoe. Não está firmada nas coisas que podem
Graças a Deus pela certeza de que nós podemos confiar nele e qualquer que seja a circunstância que a gente esteja vivendo, nós podemos depositar a nossa total confiança e descansar nele. Ele continua sendo o dono de tudo, continua sendo Deus, e nós temos aprendido realmente a seguir o nosso Senhor, não pelo que Ele nos faz ou nos dá, mas pelo que Ele é. É uma grande bênção a gente poder adorar o Senhor com esse foco adequado. Nós estamos caminhando já para o final desse culto, mas antes de terminar o culto, eu não posso deixar de lembrar algo muito marcante para a gente. Hoje é Dia dos Pais, hoje segundo domingo de agosto, dia 9, mas amanhã é o aniversário da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, nossa SAF, a SAF Grajaú, está completando 56 anos. Como é normal nas igrejas presbiterianas, as sociedades de mulheres, as SAFs, elas são mais velhas do que a igreja em si, porque quando o trabalho ainda está começando, ainda é uma congregação, às vezes um ponto de pregação, as irmãs já se reúnem, já se mobilizam para ajudar o desenvolvimento do trabalho. E aí já organizam a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, nossa igreja vai completar 50 anos no ano que vem. E a nossa SAF está completando amanhã 56 anos. Deus abençoe a vocês, irmãs, que têm sido valorosas, realmente têm sido muito dedicadas. Quero convidar você a ver nas nossas redes sociais um videozinho que a SAF preparou, falando da sua vida. A SAF é isso, e colocando várias coisas que a SAF realiza. Então, vá no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, que você vai poder ver esse vídeo tão gostoso que as nossas irmãs prepararam. Que Deus abençoe muito a sua vida, irmã, você que participa da Sociedade Auxiliadora Feminina, a liderança, que Deus abençoe e sustente a cada um. Nós estamos falando aqui de redes sociais, e aí isso nos faz lembrar uma outra coisa também. Nós estamos concentrando as nossas programações de meio de semana, nossa transmissão ao vivo de meio de semana, sempre na quarta-feira. Então nós temos a gente chama de live da quarta. Cada quarta-feira um tema diferente. E nessa próxima quarta-feira é a quarta de oração. O nosso Ministério de Oração vai estar nos conduzindo, então você sintonize no nosso canal no Facebook, na nossa página do Facebook, e lá você vai poder acompanhar uma live na quarta-feira às 19h30. Uma live breve em que nós vamos poder orar juntos e vamos ter algumas novidades que o Ministério de Oração tem para trazer para mim e para você. Bom, para mim já não é mais novidade porque nós conversamos antes, mas é algo que vai falar muito de perto para o seu coração. Então, a live de quarta, nessa quarta é a quarta de oração. Você é convidada para participar na nossa página do Facebook. Uma outra coisa também, a gente está falando de se encontrar ao vivo, né, na transmissão ao vivo. A gente está com o desejo de se reencontrar aqui, no templo, para adorarmos o Senhor. Se você observar, já existem algumas mexidas aqui no santuário. A junta diaconal fez algumas mexidas, alguns ajustamentos aqui nos bancos, porque a nossa lotação vai ser menor, naturalmente, por causa da pandemia. Nós vamos poder ter aqui dentro do templo 30 pessoas. Os diáconos vão orientar quem for chegando. A nossa expectativa era que a gente pudesse já voltar no próximo domingo, mas infelizmente não vamos conseguir. Ainda estamos trabalhando as questões técnicas, porque que a gente não vai poder se reunir. Eu sei que você talvez esteja dizendo aí, né? Mas o que acontece é que existe a recomendação para que as pessoas que estão no grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos, com algum tipo de doença, que não venha estar aqui com a gente, né? Ainda guarde o distanciamento. Mas para isso, nós precisamos disponibilizar a transmissão ao vivo do culto, para que essas pessoas tão queridas possam estar no culto na mesma hora em que eu estiver aqui, que você que não faz parte do grupo de risco vai estar aqui. E aí então elas precisam poder assistir, acompanhar, participar do culto na mesma hora. Como nós ainda não conseguimos fazer uma transmissão ao vivo, nós achamos que é justo que a gente ainda espere um pouco para que
esse privilégio não seja um privilégio excessivamente limitado, mas que haja uma oportunidade para aqueles que não estão presencialmente possam acompanhar no mesmo horário e adorar o Senhor realmente junto conosco em tempo real. Então, ainda não será nesse próximo domingo, dia 16, nós estamos desejosos que seja no domingo seguinte, mas isso vai depender da nossa possibilidade técnica. Então, continue em oração, continue aguardando com o coração cheio de santa expectativa. Vale a pena dizer, que pena, mas está próximo, o horizonte de retorno está realmente próximo. Nós queremos até o final desse mês poder nos reunir mais uma vez, nos reencontrarmos realmente ao vivo aqui no santuário. Aí você vai poder se inscrever para vir no culto e para participar. As orientações vão ser dadas para vocês oportunamente. Enquanto isso, nós continuamos adorando o Senhor, continuamos participando de diversas maneiras. A igreja, como eu falei para vocês, o templo pode estar fechado, mas a igreja não está fechada, continua funcionando. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos abençoando os missionários, o trabalho do IPG nas ruas, que é o trabalho que nós temos com as pessoas em situação de rua, continua acontecendo, agora servindo café da manhã para as pessoas que estão nas ruas. Enfim, a igreja continua servindo, o nosso espaço de partilha aqui na porta do templo, as cestinhas para receber o alimento que eu e você podemos trazer e deixar aqui para quem está necessitado, está aqui. Então nós estamos servindo, estamos adorando o Senhor e servindo as pessoas. Por isso é importante que você participe. Minha palavra de agradecimento a você que tem sido fiel nos seus dízimos, você que é membro da igreja, é bom que a gente deixe isso muito claro. O dízimo é uma responsabilidade do membro da igreja. Se você acompanha os nossos cultos, mas não é membro da igreja, é membro de uma outra igreja, você deve dar o dízimo na sua congregação, não aqui. Mas nós que somos daqui, somos dizimistas, mas também as pessoas que desejam contribuir podem contribuir. Nós sempre colocamos o número da nossa conta corrente no final do culto, depois da bênção. Nós compartilhamos o número da conta corrente para que você possa anotar e possa, se desejar, participar desse movimento de avanço do Evangelho que a gente faz como corpo de Cristo. Então, o meu desejo é que a sua semana seja uma semana repleta da graça de Deus. O desafio está aí para mim e para você, para respondermos aquelas duas perguntas tão provocativas, e espero que a resposta que você dê a essas perguntas aponte para você, abra para você um novo horizonte de vida, um horizonte de descanso espiritual verdadeiro em Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para a sua vida e que o Senhor continue a te abençoar sempre. Vamos pedir agora a bênção do Senhor para as nossas vidas. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e perfeito de Deus, o nosso Pai Celestial, e que a comunhão, a bênção, a presença constante do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus, agora e até o dia da sua volta gloriosa para buscar o seu povo. Amém e amém. Uma semana feliz e abençoada na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro.